Este podcast tem o apoio de ResMed. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio live do podcast Lung Talks, diretamente do Congresso Português de Pneumologia, o 41º, aqui em Vila Moura, com parceria da ResMed. Esta voz que estão a ouvir não é uma voz do além, portanto, se quiserem juntar a nós, estão à vontade. Hoje, para me ajudar aqui nesta conversa, tenho a doutora Vânia Caldeira, que dispensa qualquer tipo de apresentação, até por todo o papel ativo que tem tido na promoção da literacia do sono. E hoje vamos falar de tecnologia, de género, de personalização, adesão, mas tudo isto só faz sentido, de facto, quando regressamos ao mesmo ponto, no fundo, que é a pessoa que está à nossa frente, com a sua história, o seu estilo de vida e as suas necessidades únicas. E é exatamente isso que vamos tentar explorar aqui um bocadinho neste episódio. E sem mais demoras, hoje em dia no sono estamos muito a falar desta temática, é o que é que significa, na prática clínica, falar desta medicina personalizada no sono. Obrigada, Sofia. Devolvo o cumprimento da literacia no sono, que muito tens feito também. De facto, a personalização dos cuidados começa quando o doente entra à porta e começa numa história clínica muito detalhada, e nós insistimos muito nisto. Por mais meios complementares de diagnóstico que tenhamos, é no momento, no engagement que fazemos com o doente na consulta, na nossa história clínica detalhada, que começa tudo. E começa com aquilo que traz o doente à consulta, que pode ser, e cada vez mais vemos isso, o wearable que o doente tem, que diz qualquer coisa que o faz preocupar-se, tem pouco sono profundo e o doente vem à consulta porque uma questão de preocupação com o seu sono. Pode ser o doente que vem na sequência de um acidente de viação, por sonolência e, portanto, que vem muito preocupado e assustado com isso. Pode ser o doente, habitualmente a mulher, que vem porque não consegue ter um sono contínuo, muito fragmentado, muitos despertares durante a noite, muita insónia. Ou pode ser o doente que incomoda a esposa com a roncopatia ou incomoda os colegas de quarto ou o que seja e, portanto, é aí que começa a personalização dos cuidados. E às vezes é difícil, com a história clínica do sono muito detalhada, e às vezes muito invasiva, brincamos muito com isso, que é, eu fico a saber muita coisa da vida dos doentes. Se há um gato em casa, se há um cão, quantos filhos são, que idade têm, já saíram de casa, vêm às vezes. E esta personalização, às vezes quando chegamos ao fim da consulta, e sobretudo em consultas de follow-up, já não nos lembramos bem o que é que trouxe o doente à consulta. Isso é muito importante, porque em última instância nós podemos estar muito contentes com os resultados, mas se o doente não estiver, não estamos a fazer um bom trabalho de personalização. E depois do diagnóstico, claro, esta personalização vai-se no fundo alargar a tudo aquilo que é abordagem, tratamento, diagnóstico, e vamos falar sobre isso. Claro, vai mudar um bocadinho, porque temos que perder um bocadinho aquela coisa que às vezes as pessoas têm, que recorrem a uma consulta e pensam, pronto, lá vai, chapa 5, vou fazer este exame, portanto é muito mais do que isso. E quem faz primeiras consultas, não é? Eu acho que uma pessoa está pelo menos ali 1 hora, porque há de facto muita coisa para perceber, e o sono é de facto uma coisa demasiado íntima, e nós às vezes não pensamos nisso porque todos dormimos, mas é entrar na intimidade das pessoas, portanto não é uma conversa nada fácil. E às vezes é um processo continuado, que a primeira consulta é muito importante, mas às vezes até para ganharmos essa confiança e essa vontade, fico com qualquer dúvida, a pessoa não foi muito clara, às vezes são questões minhas, e às vezes não se abrem muito, e numa segunda consulta vamos lá atrás e vamos perceber melhor, e é muito Sim, sem dúvida. E porquê é que nem todos os doentes, já que estamos a falar aqui da personalização, devem fazer exatamente o mesmo estudo do sono? O que é mais relevante quando fazemos esta escolha? É aí que a tal boa primeira colheita de consulta é muito importante. Nós, se pensarmos em apneia obstrutiva do sono, que é muito isso também que nos traz aqui, que põe muita pneumologia a tratar sono de uma forma geral, quando falamos em apneia obstrutiva do sono, estamos a falar habitualmente de doentes com sintomas mais ou menos típicos, pensamos sempre muito no ressonar, no parar de respirar, no cansaço e na sonolência no dia a seguir, mas sabemos cada vez mais que há um grupo de doentes que foge a isto, têm insónia, têm dificuldades de concentração, andam só com mais ansiedade, mais dificuldades de humor, o que seja. E, portanto, esta avaliação vai nos permitir o quê? Num doente em que a suspeita é muito típica, um doente francamente roncopata, um doente com muita sonolência, um doente com comorbilidades de risco, obeso, tem uma hipertensão, tem uma diabetes, aí, e o grande bolo dos doentes, provavelmente um estudo de sono nível 3, que é o estudo de sono mais simples que nós temos, com canais essencialmente respiratórios e domiciliários, vai nos dar a resposta na grande maior parte dos doentes. Mas sabemos que temos cada vez mais uma fatia em que, ou porque o exame é inconclusivo, ou é negativo e eu preciso de um exame adicional, ou às vezes até porque o exame me dá um valor que eu acho que pode não ser bem real, pode estar subestimado, e portanto aí cada vez mais avançamos para exames um bocadinho mais completos. Infelizmente, por uma questão de recursos, a polissonografia nível 1, que é aquela que é feita em laboratório e que continua a ser o gold standard, não é fácil em termos de recursos. Verdade. Implica termos um técnico em presença física durante a noite, implica termos um quarto com tudo o que isso implica nos recursos atuais e, portanto, cada vez mais estará reservada para doentes em que suspeitamos de outras doenças do sono associadas, coisas mais complexas e muito específicas.
Aqui o nível 2 é aqui um termo de boa resolução, que é no fundo pegarmos nos canais de laboratório e trazermos esses canais para o ambulatório, aqui com algumas perdas, claro, sem monitorização, sem o técnico em presença física, mas que de facto nos vai dar resposta à grande maior parte dos doentes. Portanto, não, o diagnóstico não é igual para todos e é por isso que é tão importante ser guiado por um médico com experiência em medicina do sono. Sim, o nível 2 depois também tem a vantagem de ser realizado em casa, que também elimina outras tantas coisas que temos no hospital. Nomeadamente os fatores externos do hospital, claro. Pronto, um dos objetivos desta conversa também era um bocadinho desmistificar o CPAP e o seu uso e a tecnologia aplicada hoje em dia. Quais é que são os mitos que nós ainda ouvimos em relação às máscaras de CPAP? Há muita coisa. A primeira coisa, se calhar não é bem um mito, é mais uma grande resistência. Há um grupo de pessoas, há pessoas também que nos surpreendem diariamente, e eu ultimamente tenho muito contacto até com uma população de militares, e há coisas engraçadas que há pessoas que aceitam muito bem. Tudo bem, tenho um problema, vou resolvê-lo. E o CPAP é claro. Mas ainda não é bem um mito, é que há algum receio em torno do CPAP, quase uma demonização da máscara, e que temos que fazer de facto cair. Depois, em relação às máscaras, quer dizer, ouvimos de tudo, desde que têm que estar muito apertadas para não haver fuga, que eventualmente a completa é melhor, é mais eficaz, e sabemos que não é verdade, portanto a respiração nasal é a respiração preferida. Também sabemos que é cada vez mais difícil encontrar um bom respirador nasal, e isso prende-se com fatores anatómicos, inflamatórios, temos que tratar a rinite, temos que perceber se o doente tem indicação cirúrgica para o otorrino, mas de facto ainda existem aqui muitas coisas. A noção de que é sempre desconfortável, a noção às vezes que alguns doentes têm que é perigoso, que eu estou a respirar para dentro de uma coisa fechada, temos que desmistificar, que tem uma válvula de escape, tudo mais. Portanto, ainda existe aqui muita coisa em torno e também muito receio dos doentes de que agora vai-me pôr aquilo e vai ser desconfortável e vai ser difícil. E, portanto, percebermos que temos situações cada vez mais personalizadas, que o apoio em casa é fundamental. A equipa domiciliária que vai a casa é o que faz toda a diferença, porque é a diferença entre um doente que até se tentou começar com a máscara nasal, porque de facto é aquilo que é o mais certo em termos de respiração, mas o doente não consegue, tem limitações, ir atrás. Máscaras de mínimo conforto cada vez mais, sempre a noção, vou ficar todo marcado. Não vão, os silicones são diferentes, as máscaras têm menos pontos de apoio, portanto é um bocadinho este trabalho que também depende da confiança do doente, quer no médico, quer depois na equipa domiciliária. Sim, claro, sem dúvida. E quais é que continuam a ser os fatores, que as pessoas mencionam mais para abandonar os tratamentos hoje em dia? É muito dependente. Há doentes que é muito quase, que até se adaptam bem à pressão positiva, mas depois é a ideia, e vê-se muito isto, a ideia de doença. É muito difícil, e às vezes também percebemos quando fazem o switch, que é no início e não aceitam e não fazem, mas qual é que é a dificuldade? E não conseguimos que digam, não magoa, não é a pressão, não é o barulho, então é o quê? E no fundo é a aceitação. E percebemos isso, é a aceitação, é a ideia de que vão ter que dormir com uma máquina o resto da vida. Isto é uma coisa, depois desmistificando, percebendo que se calhar se perderem peso até não é o resto da vida, que se calhar até podemos pensar aqui em soluções adjuvantes. Muitas vezes esse switch dá-se e sobretudo quando percebe o benefício na sua qualidade de vida, na sua fragmentação do sono, no dia a seguir, na sonolência, no relacionamento com os outros, acordam com mais energia, mais disponíveis, mais aptos para o trabalho, mais aptos para a prática de exercício físico, de repente esse salto dá-se. Depois, é muito caso a caso. Há doentes que a máscara às vezes é difícil, temos que mudar muitas vezes de máscara e uma vez mais é muito diferente o apoio domiciliário que temos em casa e esta facilidade de troca de interface e ter alguém que é experiente do outro lado para fazer este ajuste. Às vezes as fugas são um desafio, às vezes pessoas com sonos muito leves, tudo é disruptivo. Sim. E nas mulheres, eu acho que cada vez mais esta fatia das mulheres é uma fatia muito desafiante, que é, por vezes, algum agravamento de disrupção de sono, e nós felizmente temos estratégias para isso, mas sobretudo é o cabelo, porque foram ao cabeleireiro e o cabelo vai ficar alterado, é as máscaras no dia a seguir, há mulheres às vezes que tiram o CPAP uma hora antes da altura de irem para o banho, que é para não ter tantas máscaras. Portanto, é este caminho de perceber que se calhar não precisa tirar a máscara, se calhar temos é que trocar a máscara e ver se há uma melhor, ou hidratar melhor a pele, é um bocadinho essa... Sim, porque há uma série de cuidados que se podem ter e às vezes são completamente desconhecidos. Eu conheci muita gente que... eu tinha uma senhora que antes das reuniões, na noite anterior, nunca usava máscara, exatamente para não ficar com as marcas, portanto, é uma coisa de facto que tem que se mudar um bocadinho o discurso. E nós temos os doentes que uma vez por semana não fazem, as mulheres, que uma vez por semana não fazem, que é no dia que vão ao cabeleireiro. Exatamente. É uma coisa muito... E às vezes não damos valor a este impacto, mas de facto, nas mulheres eu penso que é uma coisa fundamental e que tem que de facto dar outra atenção. Voltamos à mesma história, que é o início da consulta, o que é que trouxe o doente, o que é que interessava ao doente. São só as máscaras que são diferentes ou também os próprios aparelhos? Há algum cuidado na escolha disso? Porque nós sabemos que os algoritmos são diferentes. É uma coisa que também é pensada em consulta? Sim, é uma coisa muito pensada. Os equipamentos são cada vez mais diferentes e tem-se evoluído muito nisso. Começa logo na própria parametrização, digamos assim, do equipamento. Em Portugal
grosso modo, na apneia obstrutiva do sono, usamos muito o auto-CPAP, não é? Portanto, me permite uma pressão mínima, uma pressão máxima e uma variação em função dessa pressão. Mas, de facto, o que é que nós sabemos? Essa variação de pressão também tem interesse. E se eu tenho uma transição de pressões ao longo da noite muito rápida, portanto, sem uma transição mais suave, é claro que eu posso agravar a disrupção do sono. Dizem, haverão doentes que dormem que nem uma pedra e que está tudo certo, podemos se calhar largar fogo à casa, eles não acordam, mas realmente num perfil de doentes com mais insónia, com mais sono fragmentado, com uma superficialização do sono, é muito importante a escolha do algoritmo, porque há algoritmos que nos permitem uma pressão, um ajuste de pressão mais suave, assim é que é, e depois também a informação que ele nos dá, que é que em termos de tratamentos da apneia do sono, se pensarmos num tratamento cirúrgico, eu tenho sempre depois que reavaliar o doente com estudo de sono para perceber o que é que aconteceu, se pensarmos numa perda de peso também, ou seja, a única forma que eu tenho de perceber como é que está a apneia do sono é com uma reavaliação com estudo de sono. O CPAP tem esta enorme ferramenta que nós queríamos ter em muitas outras terapêuticas, que é o feedback imediato para nós e, na verdade, também partilhado com o doente, e é sempre importante explicar ao doente que parâmetros são aqueles que estão ali. Mas nesse reconhecimento de eventos residuais faz toda a diferença um equipamento que reconheça mais eficazmente os eventos, que reconheça hipopneias, que sabemos que às vezes a maior parte dos equipamentos não reconhecem tão bem as hipopneias, que distinga se são obstrutivas ou se são centrais, porque isto vai ter implicações diretas depois na minha decisão terapêutica na consulta. E, portanto, particularmente, e voltamos sempre à questão das mulheres, porque sabemos isto, que o sono é mais fragmentado, é mais disruptivo, é muito importante estes algoritmos ajustados, as rampas inteligentes que detectam quando é que o doente adormece, para poderem então começar a dar pressões mais altas. Tudo isto faz muita diferença e é importante estarmos atentos a esta diferença. Claro. E é totalmente seguro confiar nesta tecnologia, portanto, eu tinha uma pessoa lá em casa que desconfiava sempre do que é que o CPAP, ele o que a contabilizava exatamente e estava tudo certo, porque ele às vezes dizia que usava e que ele não é assim, não sei se confio inteiramente, portanto, hoje em dia podemos confiar totalmente na tecnologia. Eu lembro-me sempre de um doente que ficou muito nervoso, eu agora já brinco com isto às vezes com o próprio doente, que é para eles já saberem que aquilo não tem vídeo nenhum, mas às vezes havia esta coisa que é quando eles chegam à consulta, ainda vamos tendo esta surpresa, por mais que digamos, eu digo sempre, na primeira consulta, uma das coisas que o CPAP faz é controlar e vai-me dizer se está a fazer. Mas às vezes é muita informação, não é? Eu disse aquilo, e disse para ele perder peso, e disse que vai começar, e disse os cursos, e depois no meio daquilo tudo o doente não ouviu tudo. E de repente, mas sabe que eu não fiz nesses dias, como é que sabe isso? E portanto, esta noção, mas sim, há uns que controlam, mas eu dormi 6 horas, e aí só estão 5. É engraçado, mas sim, claro que a tecnologia é confiável desde que bem utilizado. Sim, claro, até porque sabemos que a maior parte dos doentes hoje em dia também estão todos telemonitorizados. Onde é que estamos atualmente nesta telemonitorização do CPAP em Portugal? Eu diria que a telemonitorização, sobretudo nos novos doentes, é uma realidade portanto, constante, não é? E cada vez mais, mesmo doentes mais antigos, têm havido esta tendência de telemonitorizar os doentes. Traz-nos muitas vantagens, quer ao clínico, na consulta, porque com mais facilidade temos acesso aos dados, porque conseguimos até fazer trabalhos engraçados, mas também para o doente, que é a noção do doente, é engraçado esse engagement do doente, saber que está tudo a ficar registado. E, portanto, isto gera aqui algum fator até de aumento da compliance. Depois, quando olhamos para os estudos de compliance, sabemos que os estudos são muito, muito diferentes. Infelizmente, há um statement muito recente da ARS que aquilo que nos vem dizer é que, sobretudo nas meta-análises, parece haver uma tendência ao aumento da adesão no braço dos doentes telemonitorizados. Estamos a falar de um aumento de 20 a 40 minutos. Pode parecer pouco, mas às vezes faz toda a diferença, até no período de REM, ali no final da noite. Mas de facto ainda existem estudos muito heterogéneos, com dados muito... Portanto, eu acho que o caminho cada vez mais, na nossa realidade atual, que é termos os doentes telemonitorizados, o caminho será cada vez mais fazermos estes estudos, olharmos para estes dados, que no fundo são dados de vida real. Sim, e é uma grande vantagem, vamos ter milhões de noites de dados. E é também às vezes o que os devices trazem de bom, com todos os efeitos que eles podem ter, de facto é conseguimos analisar milhões de noites, que era uma coisa impensável. E de doentes. Portanto, isto é bom a telemonitorização tanto para a parte médica, porque consegue acompanhar os doentes, como para os doentes que se calhar também se sentem mais acompanhados, não é? Portanto, sabem que estão pelo menos ali a ser monitorizados. Como é que tu imaginas ser o próximo passo nesta coisa dos CPAPs? O que é que, em termos de mais apps, mais inteligência artificial aplicada, haver uma integração com wearables, como é que imaginas o futuro? É difícil porque não é? É estes dois caminhos, que é por um lado, cada vez mais se falam de parâmetros de sono, que nós só conseguimos à série com polissonografia. Por outro lado, cada vez mais o nosso grande problema é o acesso. Temos um subdiagnóstico enorme da apneia obstrutiva de sono, temos as consultas lotadas, os exames complementares de diagnóstico lotado. Portanto, o caminho tem que ser não hostilizar os wearables. Cada vez mais nas nossas consultas nós temos que aceitar, que conhecer, e às vezes também é um desafio estarmos atualizados com o último wearable que saiu,
porque isso eu acredito mesmo que vai ser cada vez mais, sobretudo na geração mais jovem, a porta de entrada. O doente vem à procura Sim. porque de facto usou um wearable que lhe chamou a atenção para algum dado. Mas depois não perdemos aquilo que é o fio condutor, que é queremos aumentar o diagnóstico, mas aumentá-lo com confiança e com qualidade no diagnóstico que estamos a oferecer. Mas acho que cada vez mais a integração dos dados, quanto mais não seja por comparação. Eu digo isso muitas vezes aos doentes, que mas aqui o meu wearable diz-me que eu tenho uma diminuição. Ora bem, mais do que, porque a maior parte deles não estão comparados com polissonografia, interessa a variação. Ora bem, antes era uma coisa, começou a usar o CPAP, ou começou um dispositivo oral, ou o que seja. E agora, como é que é? E essa comparação às vezes é engraçada e também é mais um fator de compliance para o doente, que fica muito contente porque de facto os parâmetros ali que ele controla no wearable estão melhores. Portanto, não recriminas, usas um bocadinho a teu favor. Tento usar a meu favor, sabendo, porém, que há uma faixa de doentes que o que eu gostava era de lá ir a casa roubar os wearables todos, porque eles ficam naquele estado de hipermonitorização do sono e é mesmo difícil e felizmente a psicologia do sono ajuda-nos imenso. Eu tenho assim, ocorre-me logo uma data de doentes na minha cabeça, muito de que monitorizam tudo, que é aquele doente que chega à consulta e eu pergunto, sei lá, a que horas é que se deita? E a maior parte das pessoas, aliás, de perguntar, olha, às vezes esta hora, às vezes aquela, depende do dia, depende... Há doentes que me dizem entre as 8h15 e as 8h30. E eu percebo logo, oi, alerta. E depois vamos atrás e têm tudo. É desde o bloqueador de luz à noite, é o device que usa para controlar o sono, e não tem só um, tem três. Tem um relógio, tem um anel, tem... E, portanto, aí o que eu gostava mesmo era lhes roubar os wearables. Mas pronto, é este processo também de desconstrução. E de determinada altura eles conseguirem pôr os wearables no sítio que lhes cabe. Que é, ok, não ficarem obcecados com aquilo, tratarem melhor a higiene do sono, os horários regulares, certo, mas não tem que ser uma variação de 15 minutos, não tem que se autopunir porque não se deitaram naquela hora, e este trabalho é muito engraçado de fazer com a psicoterapia. E não tem que ir ver todos os dias quanto tempo é que dormiram, porque às vezes as pessoas acham que até estão bem, acordaram bem, mas no wearable diz que dormiu mal, então aquilo depois já se começa a catastrofizar. E portanto o benefício vai todo ao ar. Toda uma situação. Assim, que estão muito bem, mas como de repente, não, mas aqui diz que eu não estou. E portanto essa desmistificação é, mas como é que se sente? Esqueça o wearable, não vai usar o wearable durante uma semana, como é que se sente? E é difícil. Não consigo dizer. Não, e é também eles perceberem aqui como mensagem, de facto, há devices médicos e há wearables que nós utilizamos em medicina, mas há outros que não estão de todo validados, que são aqueles recreativos e que a informação, aquilo vem, exatamente, aquilo é uma subestimação, aliás, é uma estimação daquilo que se passa e, portanto, aquilo não é realmente como está a nossa noite, porque eu acho que numa forma, se acompanharmos uma trend do mês e eu ir vendo de vez em quando, até acho que tem graça. Tem graça. Tem graça e acho mesmo que conseguimos usar até em termos de higiene do sono, de implementação de medidas de higiene do sono. Olha, está a ver, tem horários mais regulares, olha, está a dormir melhor, mas nessa desconstrução. E se calhar um dia começam a ser integrados até nos algoritmos de CPAP e uma pessoa consegue integrar tudo por Bluetooth e começar a ter até mais parâmetros. Fica aqui a ideia, ainda bem que está registada. Ainda bem. Porque já sabem quem é que falou disto tudo primeiro. Quem é a patente. Exatamente. Já aqui, título de final de conversa, há sim alguma história caricata que tu te recordes que representa os desafios que ainda temos em relação ao uso do CPAP, não é? Porque falámos que há aqui de facto vários parâmetros, mas a verdade é que ainda há resistência num certo número de pessoas. Mais do que caricata, eu acho que é isto, há assim um conjunto, é muito as mulheres com muita preocupação pelo cabelo, ainda me acontece pessoas que me desatam a chorar na consulta, quando eu lhes dou o diagnóstico e percebem que vão ter que usar o CPAP, e aí também é uma coisa de desconstrução. Ainda, eu acho que há cada vez menos, eu acho que tem sido feito um trabalho muito interessante até ao nível das redes sociais. Temos cada vez mais influencers e que mostram que dormem com o CPAP. Há filmes, cada vez mais filmes, que é lógico, basta olharmos para os números da apneia do sono. A apneia do sono não acontece só nas pessoas com mais idade, não acontece só nas pessoas com excesso de peso. E felizmente isso tem entrado devagarinho, mas tem entrado no cinema, tem entrado nos livros. Sim. E portanto as pessoas começam a descomplicar um bocadinho, mas continua a acontecer as pessoas ficarem genuinamente tristes com o diagnóstico e com o tratamento. E achas que é mais nas mulheres? É mais nas mulheres. Grosso modo, é mais nas mulheres. Os homens, quando ficam... os homens... Quer dizer, isto parece uma conversa, estou completamente a generalizar e perdoem-me isso, mas a minha percepção é, os homens é mais, isso não deve ser verdade, é melhor repetir o exame, se não está certo, eu não dormi nada nessa noite, é mais pelo não acreditar, recusar quase o diagnóstico. As mulheres é muito ok, o diagnóstico é verdade, mas eu não quero, e ficarem muito tristes e muito preocupadas com como é que eles vão reagir, coisa que eles habitualmente não querem saber. Eu acho que sim, também acredito que não, acredito que o apoio do contrário, claro que não estamos aqui a generalizar, mas eu acredito que sim. Na maior parte das vezes acontece isso. Chegamos então ao fim deste episódio, ao vivo, do 41º Congresso Português de Pneumologia.
Foi um privilégio estar aqui contigo, gosto, Vânia, obrigada. mais uma vez. Estou sempre muito contente quando nos metem nestas coisas juntas. Obrigada pela clareza, por toda a experiência que trazes e também por nos ajudares a olhar para a medicina do sono com mais rigor, mais humanidade e visão de futuro. E obrigado também a todos os que estiveram aqui connosco, os que vão ouvir isto depois também ao vivo. Continuem a cuidar do vosso sono, porque o vosso mal pode mesmo ser esse. Obrigada. Obrigada.